Isso aí, né? Não precisa nem comentar a importância da gente conhecer e agir contra a tuberculose. Eu acho que uma das coisas assim, importantes é a gente saber quais são os sinais vermelhos, né? Quer dizer, da gente olhar o que é sintoma, o que deve chamar a atenção e levar já a uma investigação. A pessoa procurar um médico ou o próprio médico chegar lá e dizer, ó, vamos começar a olhar se passa por tuberculose. Então, como 90% dos casos a tuberculose é pulmonar, o principal sintoma é a tosse. E essa tosse com qualquer característica. Com secreção, né? Com catarro, sem catarro, esse catarro com um pouquinho de sangue, sem sangue. Essa tosse pode ser mais irritativa, aquele pigarrinho permanente, mas pode ser uma tosse mais forte. Uhum. O importante é que, normalmente, todos os sintomas pulmonares dão tosse. Uhum. Né? Uma gripe dá tosse, uma pneumonia, o câncer dá tosse, o enfisema. A característica que a gente diz para a tuberculose é que você não estava tossindo antes, está tossindo agora e já tem 3 semanas, vamos pensar em tuberculose. Uhum. Porque, como ela é a principal característica da tuberculose pulmonar, vamos pensar em tuberculose. Uma outra característica é a febre. Várias infecções dão febre, praticamente todas. O que diferencia a febre da tuberculose, por exemplo, da pneumonia? É que a febre da tuberculose costuma ser uma febre mais baixa, em torno de 37,5, 38, 38,5, e ela tem uma característica adicional que é uma febre à tarde, no início da noite. Enquanto que a pneumonia é uma febre o dia inteiro, às vezes chegando a 40 graus, até passando de 40. Uma outra característica da tuberculose é um suor à noite. Suor mesmo de molhar o pijama, a blusa, faz você pensar, não que outras infecções não possam dar suor, mas se você começa a juntar as coisas, febre baixa, suor e tosse, você tem que, no mínimo, investigar. Os sintomas gerais assim, da tuberculose seriam a perda do peso, e quanto mais a doença evolui, uma fraqueza, né? Se você tem a tuberculose há uma semana, você não está fraco, nem perdeu peso, mas se você, quanto mais o tempo passa, perde peso, fraqueza e um cansaço e, eventualmente, se tiver a pleura envolvida, uma certa dor ao respirar. O indivíduo só tem falta de ar na tuberculose se ele tiver uma doença concomitante, se ele tiver um enfisema pulmonar, ou se ele tiver com a doença muito evoluída, que já tenha destruído os pulmões, então ele tem falta de ar. Mas o mais importante para as pessoas focarem, e assim que as campanhas de saúde pública todas são feitas, tosse por mais de 2 a 3 semanas, pensa em tuberculose. E por incrível que pareça, esse pensa em tuberculose não é só para o paciente e para a família, é também para os profissionais de saúde, que infelizmente, como o Roberto disse, o indivíduo... Eu já tive pacientes que chegaram a mim dizendo assim, doutor, eu acho que eu estou com tuberculose, por que o senhor não me pede um exame de escarro? Eu já tive, recente, inclusive, eu tive, inclusive, uma profissional disse, quando ela pediu também para fazer um raio-x, a profissional disse, olha, o pulmão é seu, você sabe que raio-x pode dar câncer, mas eu vou fazer o pedido. E tinha tuberculose, quer dizer, a paciente fez o diagnóstico para a médica. Pois é, mas aí é a importância dessa questão da conscientização, Exatamente. né? Porque também do próprio paciente pedir... Isso. Porque a gente sabe do círculo, Celeste, né? deixa eu só fazer um comentário sobre isso que eu acho importante. Durante muito tempo, jogou-se a culpa no paciente. Seja porque ele custou a procurar uma ajuda, seja porque ele abandonou o tratamento, seja porque ele tomou a medicação de forma irregular. Nós insistimos na questão que a culpa não é do paciente, e se for do paciente, ele é o último na hierarquia dos culpados, vamos dizer assim. Um paciente que abandona o tratamento é porque a equipe não o resgatou quando ele parou de ir, quando ele parou de tomar o remédio. Se o paciente demora muito a fazer o diagnóstico, nós acreditamos piamente que ele não tinha informação adequada, porque não circula a informação adequada. Pesquise quantas vezes você viu na televisão, em geral, não nesse canal, porque esse canal eu sei que vocês dão espaço, quantas vezes esse assunto sai. Por isso que foi importante o Tiaguinho, porque de repente é uma pessoa que se ofereceu e não, me parece, cobrou cachê para se mostrar e nem teve medo do preconceito. Mas, via de regra, não há espaço. O governo não investe recursos em comunicação e saúde.
Pois é, nessa linha de não investir recursos, parece aí que está em falta a vacina, a BCG, né? Vacina para criança. E antes da gente falar do que está em falta, queria que você pudesse também falar para a gente o seguinte, em que idade pode-se tomar a vacina ou deve-se tomar a vacina contra a tuberculose? É só na infância ou ela pode ser tomada em qualquer idade, né? E essa questão da vacina. A vacina, já no ano passado, ocorreram episódios de falta de vacina. Na época, o Ministério da Saúde dizia que era pontual, era um pequeno problema de alocamento de estoques, mas foi resolvido. Esse ano, não só para a BCG, várias outras vacinas têm faltado. E, à medida que os casos foram acontecendo, a gente começa a pesquisar, a pressionar, e sabe-se que o laboratório que produz a vacina teve problemas também nessa produção. Mas a nossa questão é que quem é o gestor tem que ter um planejamento estratégico. Para você ter uma ideia, a medicação usada hoje para a tuberculose, ela é barata, ela é importada da Índia, totalmente. Nós não temos uma produção nacional desses medicamentos. Qualquer crise internacional que, de um momento para o outro, pode acontecer, você vai ficar desabastecido de 100% para 0%. Na Índia, da onde nós compramos a medicação, os pacientes que não têm dinheiro para comprar, eles morrem de tuberculose. Quem é tratado por associações internacionais, porque lá, com todas as deficiências que nós temos um SUS que fornece essa medicação. Na Índia, que vende o medicamento, não acontece isso, ele tem que pagar pelo tratamento. Mas essa preocupação que se tem há muitos anos é de ter uma produção nacional, mesmo que em escala pequena, para garantir numa emergência ela sair de 10% para 100% muito mais fácil do que 0 para 100%. E a gente... na questão, pessoas falam a questão da vacina, senão eu esqueço. A vacina ela é dada nas crianças, ela protege formas graves de tuberculose na primeira infância. Surpreendentemente, nesses episódios, muitas falas oficiais em vários municípios do Brasil mantenham as crianças em casa enquanto não se administra, não se resolve esse problema. Eu até fiz uma brincadeira pelo Facebook, botando uma criança dentro de uma bolha. Filhinho, fica aí que daqui a pouco, mamãe, quando der a vacina, você sai da bolha. Que é absurdo, principalmente se essas pessoas moram em locais de grande aglomeração de pessoas. Claro, claro. Então, esse pensamento estratégico é fundamental. Agora, vivemos hoje um momento com dificuldade dessas vacinas, mas ela só é para as crianças, mas ela é fundamental. E pensar estrategicamente que essas políticas elas não sejam interrompidas por pequenos problemas ou grandes problemas é fundamental na gestão da saúde. Um adulto não adianta tomar vacina porque já não vai mais fazer efeito nenhum. Não se usa revacinação nem vacinação de adultos. A vacina é feita ainda na maternidade de preferência. Perfeito. Faz parte, né, da carteira de vacinação. Uma outra coisa importante que está em falta no mercado, e isso no mercado de uma forma global mesmo, é o teste que você usa para saber se a pessoa tem ou não a bactéria dentro de si, aquela história da infecção latente, tuberculose, entendeu? Esse teste chama-se PPD, que é uma sigla em inglês. Ou então teste tuberculínico. É um teste que você enfia uma agulhinha embaixo da pele e espera 72 horas para ver se houve reação. Isso é muito importante, só que isso é produzido na Dinamarca, era a única produtora. E essa empresa produtora, que era uma empresa estatal, foi privatizada e, subitamente, a empresa diz que não é mais interesse econômico em continuar a produção. Então, o mundo está sem esse teste. Caramba! O mundo. E por que é importante esse teste? Por exemplo, se você tem uma pessoa que tem uma imunoincompetência, paciente, por exemplo, que tem um HIV, você deve testar se ele tem a infecção. Porque, não sei se para a gente lembrar, 50% dos casos de pacientes com HIV vão fazer tuberculose nos próximos 5 anos. Ou seja, quando você detecta que aquele paciente imunocomprometido tem a bactéria dentro de si, dá-se uma medicação chamada isoniazida, 3 comprimidinhos por dia, durante 6 meses, e eu não digo que a pessoa nunca mais vai ter tuberculose, mas a queda é abrupta. E por que é importante a gente ter essa queda? Porque a tuberculose é a que mais mata o paciente de HIV. É verdade, é verdade. Doutor Alexandre, ainda uma questão. Uma pessoa que faz esse teste, ela não tem nada. É uma pessoa com saúde, não se queixa de absolutamente nada, mas faz o teste e apresenta que ela é portadora. Como o senhor falou, né? Aí um terço da população, né? Tem
o vírus, a bactéria, sem causar. Isso. Se é identificado que ela tem, ela deve tomar algum medicamento? Ela só vai tomar o medicamento se, além dessa constatação, constatar-se também que ela tem alguma imunodeficiência. Eu, por exemplo, eu nem faço mais esse teste. Porque quando eu faço, como eu lido com pacientes de tuberculose, viro em vez de dar um negócio de 5 milímetros, que é o reator fraco, 10 milímetros, o meu dá uma couve-flor que pega quase meu braço todo. Eu não faço a doença tuberculose porque eu estou ainda imunocompetente. Mas, por exemplo, se eu exagerar e ficar obeso, se desenvolver um diabetes tipo 2, e em desenvolver, não tratar esse diabetes tipo 2, minha imunidade vai baixar e é certo que eu vá desenvolver tuberculose. 99% de chance. Então, se você tem um PPD reator, mas você não é imunocomprometido, você não tem outros fatores que possam fazer você, fica quietinho e observa e acompanha. Ainda um recado para o nosso telespectador com relação a essa questão de parar o tratamento, né? Que é um dos maiores problemas, efetivamente um dos fatores aí que mais compromete todo esse caso. Qual é o recado de vocês? A questão do tratamento é importante, mas é importante também marcar aquilo que o Alexandre sinalizou. A tendência é sempre a culpar o paciente porque interrompeu o tratamento. Mas sem falar em culpa, vamos falar do impacto dessa porque se ele não tem alimentação, não tem comida dentro de casa e está tomando medicação, ele vai ter reações de náusea, passar mal. A tendência é que ele acabe, por conta da necessidade de se alimentar, parando de tomar medicação. Se ele tem dificuldade de acesso. Então, os fatores que vão fazer com que ele abandone são muito fortes. Por isso é importante ele estar sendo bastante acompanhado. Porque se ele parar, se ele parar, ele vai voltar, vai adoecer da tuberculose. É importante a gente saber que o bacilo funciona... Eu sempre gosto de brincar como aquele joguinho que tinha antigamente de fliperama, o Pac-Man, aquele que é toim, comendo. Ele vai comendo o tecido no momento que se transforma em doença. Ele vai ter cura mais tarde, mas aquilo que foi destruído não vai se recuperar. Então vai ficar com uma parte do pulmão prejudicada, vai ficar com os ossos prejudicados. Aonde o bacilo se manifestou, não vai conseguir. Eu me lembro que o Alexandre até falava de um caso de 2 jovens que ele tratou, se elas estão curadas, mas nunca mais vão ser as mesmas pessoas de antes, porque elas não conseguem andar sem se cansar, elas não têm mais capacidade pulmonar. Então isso é importante. Mas como tudo que é ruim pode ficar pior, esse bacilo, depois de vários abandonos de tratamento, ele pode adquirir resistência àquela medicação. E aí aquele tratamento inicial de 6 meses, ele pode exigir 2 anos de tratamento. E também ele pode adquirir uma resistência tão grande que nenhuma das medicações que são oferecidas no mundo hoje atendam a cura daquele bacilo. Então, existem casos desses pelo mundo. Estados Unidos, por exemplo, costumam colocar aquela pessoa isolada na sua residência e só pode alguém entrar ali de máscara, porque ela é como se fosse uma pessoa com radioatividade. Ela saiu... Para quem ela transmitir aquele bacilo, vai ter uma tuberculose totalmente resistente. Então, as dificuldades de tratamento são cada vez piores. A pessoa que adquire resistência, ela também transmite com esse nível de resistência? Na verdade, não é a pessoa que adquire a resistência. A bactéria sofre uma mutação, ela se transforma. E aí, por óbvio... E a partir daí, quando ela sair de você para outra pessoa, ela já vai mutante. Ela vai no estado que né? Ela já vai fortalecer. No mundo são 300 mil casos novos por ano de resistência bacteriana. É um dos problemas mais graves, ao ver, da Organização Mundial de Saúde. Tem um grande estudioso americano que deu o nome de TB. TB quer dizer, é a sigla da tuberculose em inglês, TB. Mas só que ele traduz TB como time bomb, que em português quer dizer bomba relógio. Ou seja, se a gente não tratar direito dos pacientes hoje, no futuro a gente pode ter uma legião de pacientes com bactérias resistentes às drogas. Bomba relógio aí para TB time bomb. Uau! Vamos para o nosso último intervalo. E agora a gente volta aí só para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero